Esse vídeo é para você que quer criar um site com um ar tecnológico, futurista, bem criativo, fugindo aí do padrão. Vou te ensinar como que faz para você criar essa forma geométrica aqui, ó, toda customizada, dando voltinhas aqui, ó, para deixar, como eu disse, o seu layout muito mais criativo e high-tech. Gostou da ideia? Então vem pro vídeo. Mas antes de começar o tutorial, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você está estudando aí para aprender a criar sites WordPress do início ao fim e está encontrando dificuldade, principalmente aqui no YouTube? Você está assistindo vários vídeos e vê que às vezes você aprende de um jeito, aí em outro vídeo já está ensinando de outro, ou até mesmo você ficou com uma dúvida e não encontrou a resposta para isso? Bom, se isso está acontecendo com você, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Através desse curso, eu vou conseguir te ensinar a criar sites profissionais do início ao fim, sem ficar perdido, porque eu vou te mostrar como que é o meu processo de criação, o meu processo que eu utilizo há mais de 15 anos e venho, atualizando e aprimorando ele a cada ano. Então, dentro desse curso, eu vou conseguir te mostrar todas as etapas do processo de criação, eu vou conseguir te explicar estratégias, passar dicas exclusivas e assim você vai conseguir aprender a criar sites e ingressar da maneira correta dentro desse mercado que está em expansão. Então, se você tem interesse de conhecer e aprender a criar sites WordPress usando o Elementor, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso e as vagas estão abertas com preço promocional. Não perca tempo, corre que eu estou te esperando lá do outro lado. Muito bem, então para a gente começar aqui, eu vou seguir como referência esse layout, certo? Então é um layout bem simples, mas dá para a gente abordar aí a questão do uso, de formas mais avançadas, Então a gente pode observar aqui, ó, que eu tenho aqui uma forma geométrica, bem detalhada, com curvas aqui, ó, e isso, essa forma, esse estilo de layout, ele deixa a aparência do site muito mais tecnológica, muito mais, assim, avançada, Então, é ideal para sites, como eu disse, sites tecnológicos, sites que quer passar uma ambientação mais futurista, algo mais tecnológico, enfim. Vamos lá, vamos ver como que a gente faz para trabalhar com isso aqui sem ser imagem, com polígonos, usando somente CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a ambientação, Então, eu vou colocar aqui o logotipo, eu vou colocar aqui o fundo, eu vou colocar esse retângulo aqui, o texto, o botão, e depois a gente vai começar a construção dessa forma, certo? A gente vai adaptar essa forma aqui lá dentro do Elementor. Então, vamos lá para o Elementor que eu vou mostrar aqui para você como que faz isso. Bom, estou aqui dentro aqui, vou adicionar um container, certo? Começar com um container no sentido direção da coluna, de cima para baixo. Eu já vou colocar esse container aqui na lateral, altura mínima, eu vou colocar só para esse layout o VH, que é Vertical Height, eu vou colocar 100%, ou seja, eu quero que ocupe a tela inteira. Então, esse container vai ter o tamanho da tela inteira. Muito bem. Segunda coisa que eu vou fazer aqui é definir uma cor de fundo, Eu vou colocar aqui um gradiente. Então, venho aqui em gradiente. Agora, eu preciso voltar no Figma para pegar, essa cor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Copiei. Agora, eu venho aqui, vou colar. Vou colar aqui em cima também, só que esse gradiente ele é radial, ó, radial, e vou colocar ele aqui, ó, superior ao centro. Só que eu não estou vendo diferença porque eu coloquei as duas cores iguais. Então, eu vou vir aqui e vou clarear, ó. Perfeito, já deu uma clareada aqui. E esse segundo aqui eu vou diminuir, ó. Certo? Só que assim, não tá ficando dos melhores porque tá ficando meio ovalado aqui, Então não tá, isso aqui não tá bem interessante. Então eu já vou mudar o CSS aqui. Selector, ó, background image, radial, gradiente, add circle.
Vou colocar aqui, vamos pegar aqui as cores. Primeira cor aqui. 0%, a segunda cor. Ó. E essa segunda cor eu vou colocar aqui, ó, 50%. Pronto. Agora eu vou tirar, peraí que aqui tem que encostar, vou tirar aqui essa cor, certo? Vou manter somente naquela cor mais escura e aqui eu vou sobrescrever, né? Vou colocar aqui um important para sobrescrever. Muito bem, agora eu preciso só fazer uma correção aqui, porque na verdade é isso aqui, ó, circle at top. Pronto, agora vai ficar um círculo aqui no topo. Muito bem, agora eu já tenho aqui o meu fundo, né, definido. Agora eu vou colocar o logotipo aqui. Então eu já venho aqui, ó, imagem. Vou pegar o logotipo que já subi aqui, ó, definido aqui, certo? Tá posicionado, eu só vou ver se o tamanho é esse mesmo. 317 pixels, ok. Então vou vir aqui, ó, personalizado, pixels, 317. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 317, só para forçar esse tamanho. Aqui em conteúdo, eu vou colocar o tamanho completo. Ok. Só que ele veio aqui para a lateral, ó. Ó o que aconteceu. Ele veio para a lateral, então eu vou precisar editar esse container aqui em Layout, colocar ele justificado de cima para baixo, né? E alinhado ao centro. Pronto. Muito bem. Agora, eu vou colocar nesse container também um espaçamento interno de 40. Ó, vou tirar das laterais. Coloquei aqui 40. Muito bem. Agora, eu vou adicionar um container logo abaixo aqui. Então, eu venho aqui, ó. Adiciono um container aqui. E só para ficar visível, eu vou colocar uma cor aqui, ó. Eu achei que ainda estava copiado na memória, né? Mas não está. Vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura, ó. E eu vou colocar esse container com tamanho de 720 pixels. Ó. 720 pixels. Ainda tá grande, mas depois a gente vai diminuir e adequar ele aqui. Perfeito. Agora, né, eu vou fazer o quê? Dentro desse container aqui, eu vou colocar a imagem, né, que eu defini. Então, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou colocar a imagem. Ó. E agora eu vou colocar a resolução dela completa, centro ao centro, anexo padrão, repetir, não repetir, tamanho de exibição automático. Pronto, ó. Tenho aqui a minha imagem, certo? Bom, ela já está com um tamanho até um pouquinho maior, mas depois a gente vai editar isso aqui. Agora, né, eu tenho aqui a imagem, certo? Vou adicionar esse texto aqui, né? E depois eu adiciono esse botão. Esse botão eu vou adicionar ele por último, né? Então, já vou adicionar esse texto aqui, certo? Vou voltar aqui. Vou adicionar uma caixa de ícone. Ó, adicionei uma caixa de ícone. Vou começar colocando aqui um foguete, né? Ó. Ok. E eu vou colocar somente o título, né? Sem descrição. Vou vir aqui, ó, título, pronto. Vamos alinhar aqui. O ícone ele é um tom de verde, né? Então, um verde bem assim. Ok. Para cá. Ok. O conteúdo aqui é o branco. E agora eu vou diminuir, ó. Tá com efeito hover aqui, né? Coloquei no branco. Vou diminuir aqui um pouquinho, né? O tamanho desse título.
Eu estou fazendo bem assim no olhômetro para a gente não perder muito tempo, tá? Porque o foco desse tutorial é a forma customizada aqui do container, né? Então, não vou perder muito tempo com isso. Já vou alinhar aqui na lateral. E esse texto aqui, ele vai ter uma largura personalizada. Eu vou colocar aqui, ó, algo em torno de 60%. Pronto. Ok. Agora, esse container, né? Eu vou colocar ele no sentido vertical, ao centro aqui e alinhado à esquerda no início. Ok. E vou colocar um padding aqui interno de 40. Vou começar com 40. Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Posso até colocar mais aqui, né? Então, vou colocar aqui 60. Perfeito. 60 pixels. Aqui tá ficando muito em cima do branco. Vou diminuir um pouquinho, então. Ó. Pronto. E esse container, eu vou colocar um efeito aqui de fundo, né, na aba estilo, aqui em sobreposição de fundo, gradiente, eu vou colocar tipo uma máscara, ó. Isso eu vou colocar um gradiente, e aqui eu coloco uma cor 100%, e aqui eu coloco 0 de transparência. E aí eu consigo esse efeito. Só que aí, aqui em opacidade, eu preciso aumentar, ó. E mudar o ângulo aqui para 90. Pronto, aí eu consigo uma máscara, né? Tipo uma retícula aqui, dando visibilidade para esse texto e ela vai ficando 100% transparente aqui. Vamos ver? Ó. Ok, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa estrutura pronta, né? Agora é hora da gente colocar todo o contorno, né, as voltas da forma geométrica usando um CSS customizado, usando polígonos, né? E como que a gente faz isso? Então, agora eu preciso que você preste muito atenção nesse ponto, porque vai envolver aqui muitos números e muitos códigos, né? Então, prepara aí, porque agora vem já o tutorial detalhado de como você faz para criar passo a passo essa forma geométrica aqui, ó, com curvas e voltas, né, redondinho assim, ó, bonitinho do jeito que tá aqui. Muito bem, de volta aqui ao Figma, você precisa entender uma coisa. Antes de você começar a implementar, né, esse CSS, você precisa primeiro mapear cada uma das curvas, né? Então, quando eu digo mapear, eu quero que você entenda que você precisa definir aonde começa e onde termina cada uma dessas curvas aqui, porque você vai ter que definir isso aí no código, como se fosse um mapeamento mesmo, né? Você vai definir ali aonde começa a curva, onde termina, até onde ela vai em linha reta, na vertical, na horizontal. Então, tudo isso a gente vai precisar entender e você precisa registrar tudo isso, né, num bloquinho de notas quando você for fazer no seu layout, independente de qual seja o tamanho. Nesse caso aqui, eu estou usando ele, né, na seção Hero, mas você pode fazer um container todo customizado como esse aqui, ó, para ficar na lateral do site, um detalhezinho. Então, isso vai depender do seu layout e vai depender também, né, da complexidade da forma, né, do detalhamento que você vai aplicar nessa forma. Bom, para ficar mais fácil o entendimento, eu criei aqui alguns marcadores, veja só. Esses são alguns marcadores muito importantes que a gente precisa, né, colocar nos pontos exatos para a gente saber qual que é, digamos assim, a posição de cada vértice, né? Então, vamos lá, vamos entender exatamente como que isso aqui funciona. Bom, aqui em cima eu tenho já um ponto, né? Começa tudo aqui, ó, nesse primeiro ponto. A gente não começa por esse, a gente começa aqui, ó, nesse primeiro aqui. Um detalhe, cada curva, né? Cada uma dessa curva, para mostrar para você qual que é o tamanho dessa curva, eu criei aqui, ó, um quadrado. Esse quadrado, ele tem exatamente 20 pixels, ó. 20 pixels, ou seja, a curva, né,
dentro aqui da nossa estrutura, ela tem 20 pixels de border radius, ou seja, 20 pixels de arredondamento. Grava esse número, certo? Ou seja, é uma distância de 20 pixels de um ponto ao outro. Bom, esse primeiro ponto aqui, ó, a gente precisa mapear ele dentro de um plano cartesiano, né? Então, se você se lembra, né, de como que funciona isso, né, lá na matemática, você vai ver que a gente tem o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. E a gente precisa entender aonde que esse ponto está. Digamos que o eixo, né? Eu vou até ilustrar aqui para você. O eixo cartesiano, ele funciona o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Esse é o eixo X. Vou colocar ele em vermelho, certo? E esse aqui é o eixo Y, ó. Vou colocar ele aqui. Perfeito. Muito bem. Deixa eu colocar ele em vermelho. Ó, perfeito. Agora, a gente tem que entender que aqui, aonde cruza o eixo X e o eixo Y, é o marco zero, certo? Aqui é o marco zero, ó, bem nesse ponto aqui. Desse ponto zero até aqui, a gente tem 20 pixels de distância, ou seja, a gente tem aqui, nesse ponto, 20 pixels no eixo X, e no eixo zero, no eixo Y, é zero, porque ele está aqui, ó, bem aqui na junção, né? Então, ele tem zero de deslocamento no eixo Y. Então, a gente precisa mapear todos esses pontos de verdinho que eu coloquei aqui, certo? Saber a distância e o posicionamento de cada um. A distância a gente já sabe que é 20 pixels, porque eu criei esse quadradinho aqui, ó, com 20 pixels de tamanho, né? Então, a gente sabe que a distância de um ponto para o outro é 20 pixels. Agora, onde que cada um desses pontinhos está é que eu ainda não sei, eu preciso mapear. Para ficar mais claro, aqui dentro do Figma, a gente pode usar réguas, ó. A gente pode usar réguas. Habilitei as réguas aqui, olha só o que acontece. Eu tenho tudo mapeado, ó. Eu fui colocando réguas, certo? E mapeei aonde que está cada um desses pontos. Ó, inclusive, esse aqui não está mapeado. Eu vou mapear, ó. Prontinho, está mapeado agora, certo? Esse aqui também não está, ó. Então, é dessa forma que você vai fazer para mapear. Ó, esse aqui também não está. É dessa forma que você pode fazer para mapear cada um dos pontos, descobrir o eixo X e o eixo Y de cada um. Ah, Fred, mas isso é muito complicado. Realmente, ele dá um pouquinho de trabalho, mas não é complicado. É só você ir colocando, certo? E anotando na ordem, né, aonde que está cada um dos pontos. Então, você vai fazer o seguinte, no seu layout aí, você vai mapear com a ajuda do Figma, né, ou do Photoshop, ele tem a ferramenta de réguas também. Você vai mapear aonde que está esse pontinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou ampliar ele. E olha só, aqui em cima, ó, aqui em vermelho, olha lá, ele está nesse ponto aqui. E esse outro aqui, ó, no eixo Y, ele está nesse outro ponto aqui, ó. Só que o que acontece? Essa distância aqui não é a distância real. Por quê? Porque o Figma, ele coloca o ponto zero aqui, ó. Perceba, ele coloca o ponto zero aqui, ó, no layout. Então, essa distância, esse ponto aqui, né, a distância que ele está não é a distância real. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei uma outra página aqui, né? Ó, criei uma outra página aqui, contendo somente essa arte. E aí, eu mapeei todos os pontos, ó. Vou até colocar aqui uma coisa. Pronto. Ó, agora eu tenho o eixo zero bem definido na ponta do meu layout, né? Do meu banner, certo? Tá bem definido aqui. E aí, com isso, eu vou definindo aonde que tá cada um desses pontos, certo? Então, esse aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui ele definido a 20 pixels, ó, tá definido aqui em cima. Vou mostrar para você, ó, 20 pixels, certo?
e aqui no eixo 0, né, no 0, no eixo Y. Então, eu tenho bem definido isso aqui. E eu fui fazendo cada um desses aqui, certo? Então, esse é o primeiro detalhe que você precisa ter em mente, que você vai ter que mapear. Agora, vou mostrar para você um plano estratégico aqui, para que você possa fazer seguindo passo a passo. Esse arquivo aqui eu vou liberar lá dentro do meu canal do Telegram, então se você ainda não é inscrito, né, não me segue lá no Telegram, entra lá para dentro do nosso canal que eu vou liberar isso aqui para você compreender certinho o passo a passo de como você pode fazer o seu próprio polígono, né, o seu próprio container com esse formato todo customizado. Bom, eu já expliquei o que são eixos, né? O plano dentro de um plano cartesiano, o eixo X, que é na questão aí a distância, né, no eixo horizontal e o Y no eixo vertical. Agora, o primeiro passo é a gente entender aqui o CSS para a criação, né, de um polígono, né, para a gente colocar o polígono lá certinho. A gente vai adicionar no container esse CSS aqui, ó, começando escrevendo ele desse jeito. O primeiro passo é esse aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui, certo? Vou voltar lá para o Elementor, ó. Venho aqui no container avançado, lembrando que para você poder ter acesso a esse painel de CSS aqui, você precisa estar usando o Elementor Pro. E aí você vai escrever a seguinte configuração: selector, que é um atalho para dizer ao Elementor que você vai trabalhar com o elemento selecionado, no caso esse container. Selector, abre e fecha chaves, ó, abri e fechei chaves. E agora você vai colar o CSS clip path, e aí ele vem informando o caminho, né, path. E essa configuração, ela começa com abre aspas, M maiúsculo, Z e fecha aspas, certo? Então, começa aí. Então, aqui eu já estou iniciando a minha configuração, dizendo ao Elementor que eu vou colocar um clip path, ou seja, eu vou fazer um clipe, né, uma máscara para esse container, e ele vai ter um caminho aí customizado. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? A gente compreender que dentro do clip path, entre o M e o Z, eu tenho uma letra L, né? Esse L é, digamos assim, que é uma abreviatura para linha, né? Eu não sei se é isso exatamente, mas eu interpretei assim. Então, eu coloco L, a letra L. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar L. E vou colocar até esses 3 pontinhos aqui, eles não são necessários, mas é só para ilustrar para você, tá? Então, entre cada um dos pontos, eles são ligados por uma linha, né? Para ficar fácil o entendimento. Então, por isso que a gente adiciona a letra L, ok? Muito bem. Vou voltar aqui. Agora, o outro passo é o seguinte. Eu vou adicionar a seguinte configuração, né? Para fazer as curvas, eu adiciono essa configuração aqui, ó. Deixa eu trazer mais para cá para você ver, ó. Para adicionar curvas, eu preciso adicionar essa configuração aqui, ó. A20, 20, certo? 001. Isso para quando a curva for aberta. Quando a curva for fechada, eu coloco 0. Essa configuração aqui, eu não vou colocar ela agora. Eu vou pular o passo 3, mas é só para você entender que os ângulos, né, as curvas, elas são feitas dessa maneira. Você coloca entre um ponto e outro o A, a letra A, o tamanho da curva, né? Então, como eu criei o quadrado lá com 20 pixels, né? Então, a curva vai ser 20, 20. E aí, a configuração da curva para dizer se ela é aberta ou fechada, né, para fora ou para dentro, é 1 ou 0, certo? Então, eu vou até colocar um espaçamento aqui maior para não te confundir, ó. Então, esse aqui é um tipo de curva e esse aqui é outro tipo de curva. Quando eu for aplicar lá, você vai ver em qual situação a gente coloca o tipo de curva para fora e o tipo de curva para dentro. Ok. Então, agora eu vou fazer o seguinte. No passo 4, eu já defini aqui para você o ponto exato, a marcação exata de cada um dos pontos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar, certo? Ó,
eu vou copiar aqui essa linha inteirinha. E muito importante, ó, eu vou copiar isso aqui tudo, ó. Só o que está aqui dentro. Você pode copiar tudo. Eu vou copiar tudo para não ficar confuso o tutorial. Vou copiar tudo aqui. Vou vir aqui, ó, e vou substituir, certo? Ó. Colei. Bom, um detalhe muito importante. Essa linha, ela tem que ser colada inteira. Você não pode fazer isso aqui, ó, quebrar, ó, quebrar ela assim, ó. Você não pode, porque se você fizer isso, não vai funcionar. Precisa ser em uma linha. Isso tudo aqui precisa ser em uma linha. Aí aqui, o editor quebra ela, mas você não pode quebrar. Deixa o Elementor quebrar. Mas essa linha aqui, ela tem que ficar inteira desse jeito. E quando eu aplico ela aqui, veja que ele já fez todo o trabalho para mim. Ó, ele já deixou tudo retinho, certo? Ó, ele já mostrou os pontos, né, exatos, colocou a marcação aqui, ó. Só que eu não tenho curvas. Por quê? Porque eu estou usando somente aqui, ó, observe. Eu estou usando somente o L, ó. Todos são L's. E eu informei para você que aqui você adiciona essa configuração para adicionar curvas, certo? Então, se eu não adicionar essa configuração aqui, ó, nos locais exatos, vai ficar desse jeito aqui, ó, tudo retinho, certo? É interessante? É um layout interessante também, né? Se você quiser manter essa forma aqui, é interessante também, ok? Então, isso aqui é muito importante que você compreenda. Agora, qual que é o próximo passo? Como eu disse, o próximo passo é adicionar as curvas, né? Então, como que eu faço para adicionar essas curvas, né? Como que eu faço para saber aonde que é cada uma dessas curvas, uma vez que esse código aqui, ó, é muito grande? Aí não tem como, é você ir mapeando. No passo 5, eu já mapeei aonde fica cada uma das curvas, ó. Eu vou colocar algumas para você ver, mas eu não vou perder muito tempo, porque isso aqui é um trabalho bem braçal, né? Então, eu vou deixar para você aí, eu já mapeei tudo aqui, mas eu vou só mostrar para você como que funciona a questão da curva mais aberta e a curva mais fechada. Então, eu vou começar aqui, ó. No passo 5, eu vou adicionar a primeira curva, né? O primeiro ângulo. Veja que eu tenho aqui, ó, um ponto e ele conecta a outro ponto através de uma linha reta. E aí, esse segundo ponto, para conectar ao terceiro, ele vai fazer um ângulo, ó, uma voltinha, certo? Então, eu já sei que eu vou trabalhar aqui, ó, no segundo e no terceiro ponto. Ou seja, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto 1, como eu disse, ponto 2, ponto 3. Então, é aqui que eu vou adicionar aquela curva, certo? Então, eu venho aqui no código, ó, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então, esse L aqui eu vou substituir pelo código. E olha só a curvinha. A curvinha já apareceu aqui para mim. Veja só. Já consegui colocar ela aqui, certo? Agora, eu tenho aqui o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 3 até o ponto 4, que é esse aqui, ó, ele é uma linha reta. Agora, o ponto 4 até o ponto 5 é uma curva. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Então, eu sei que do ponto 4 até o ponto 5 é uma curva. Então, eu vou colocar. Coloquei o mesmo código, ó. Só que a curva ficou para fora e eu preciso de uma curva para dentro. Então, ao invés de usar o número 1 aqui, ó, eu vou colocar 0. E aí, eu consigo fazer a curva certinha aparecer. E aí, mais uma vez, lembrando, o A substitui o L e eu coloco o código 2020, que é o tamanho, né, a distância de um pixel para o outro, né, de um ponto para o outro. E a configuração da curva para dentro é 0,0,0. E a curva para fora, a configuração é 0,0,1. E aí eu faço uma curva para fora. Agora, eu preciso fazer em todos os pontos, né? E mapeando todos os pontos para adicionar nas curvas. E isso eu já fiz no código. Então, eu vou lá no código, ó.
vou fazer isso aqui. Vou copiar mais uma vez. Perfeito. Ó, copiei mais uma vez. Vou vir aqui e vou substituir todo esse aqui, ó. Só que eu fiz de propósito. Coloquei todos os locais, né, onde a curva é para fora, aliás, para dentro, eu coloquei para fora, para você ver que eu coloquei todos os ângulos, ó. Eu até deixei aqui no arquivo verdinho, que é a curva para fora, certo? Agora eu vou colocar da maneira correta, ó. Vou copiar porque tem o ângulo para fora e o ângulo para dentro. Então eu volto aqui e vou substituir mais uma vez. Pronto. Dessa maneira eu consigo fazer a minha forma geométrica seguir exatamente para onde eu quero. Olha só. E detalhe, isso aqui é tão interessante, né? Eu posso vir aqui, dar um deslocamento aqui mais para cima, né? Porque essa caixa de ícone ficou aqui mais para baixo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Efeito transformar, deslocamento. Eu vou subir ela um pouquinho, ó. Pronto, só para alinhar mesmo. Perfeito. E olha só que bacana. Eu posso vir aqui nesse container que ele continua com as mesmas propriedades, os mesmos efeitos de um container. Eu só estou colocando uma espécie de máscara aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, plano de fundo. Eu vou fazer o seguinte, efeito do mouse. Olha só. Vou vir aqui. Vou dar uma editada nele aqui, ó. Ó que legal. Olha esse efeito, tanto que ficou louco. Eu posso criar isso aqui e deixar o meu site muito mais criativo por conta desse efeito aqui. Eu coloco um efeito no container e a forma geométrica nada mais é do que uma máscara, né? Um clipe que eu coloquei, certo? E aí eu deixei o meu site muito mais tecnológico, porque dá uma outra impressão, né? Eu tenho aqui uma forma geométrica bem diferente, bem customizada. O fundo aqui, eu posso colocar até um outro fundo rolando aqui, certo? Mas olha só o mundo de possibilidades que eu tenho utilizando essa propriedade aqui do Clip Path, né? Ou seja, eu estou criando aqui polígonos bem avançados para deixar o meu layout com um ar muito mais criativo, tecnológico, né? Algo assim mais futurista, né? Perfeito, agora que a gente viu como que faz para montar esse layout, alguns detalhes para você não errar. O primeiro deles é o seguinte, vamos voltar aqui para o CSS, ó. O último ponto, né? O último ponto aqui, esse pontinho aqui, ele precisa se conectar a esse primeiro ponto, certo? Eu vou voltar aqui no Figma para ficar mais fácil, ó. Esse primeiro ponto aqui, né? Esse primeiro ponto, ele precisa estar conectado a esse último ponto. Então, você acaba que no final do CSS, lá no final do mapeamento, você tem que repetir a posição desse primeiro ponto aqui, certo? Então, ele é o primeiro e o último também. Acaba que ele é o primeiro e o último. Veja só, ó. No eixo X, ele está mapeado aqui, ó, 20, e no eixo Y, 0. Ou seja, eu estou repetindo ele, ó, esse aqui é o penúltimo ponto. 0 e 20, né? Penúltimo e o último, ó. Esse aqui, né, é o marco X, 0 e Y, 20, e eu conecto ele de novo ao primeiro ponto. Então, eu preciso fechar a forma. Se eu não fechar, buga tudo. Vou mostrar para você. Ó, vou voltar aqui no Elementor e vou tirar o último ponto, ó. Vou até tirar o ângulo, ó. Ele fica reto, tá vendo? Então, você precisa fechar ele, você precisa colocar um ângulo e marcar novamente a posição, né, do primeiro ponto, que é o primeiro aqui também, certo? Assim você fecha a forma geométrica e ela não perde aí, não vai ficar retinho aqui quebrado. Bom, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que algumas propriedades do container serão perdidas, como por exemplo, borda, você não vai conseguir colocar uma borda. Se eu colocar aqui, ó, olha o jeito que fica. Fica cortada. Por quê? Porque a gente está usando uma máscara, certo? Então, fica cortado aí.
Outro ponto é que você não consegue usar uma sombra, porque também, né, a forma geométrica aqui está cortando. Então, ó, vou colocar uma sombra aqui, veja que não aparece, tá vendo? Então, eu não consigo utilizar nem sombra, nem borda nessa forma geométrica aqui, quando a gente estiver usando. Então, tem as suas vantagens, mas algumas questões aí ficam limitadas. Mas, no frigir dos ovos, eu acho bem interessante isso aqui. E um último ponto é que eu tinha colocado 720, então eu posso diminuir agora o tamanho do container, ó, para o tamanho real, que é mais ou menos aí uns 600. Deixa eu ver aqui. Eu posso ver pelo último ponto, né, o ponto mais baixo aqui, ó, que é, se eu não me engano, 590, 610. Então, a minha forma geométrica tem 610 pixels de altura. Então, eu posso até colocar aqui, ó. Pronto. Vou colocar um a mais para não cortar, ó. Já tá aí mapeado, certo? Aí, esse texto aqui agora ele subiu, né? Porque eu diminuí a altura, então eu vou precisar tirar o deslocamento dele. Então, eu venho aqui, ó, transformar, vou tirar, pronto. Agora ele está centralizado certinho no original. Então, é dessa maneira que você consegue aí customizar um container com uma forma geométrica aí bem avançada, bem high-tech, né, tecnológica. E quando o cliente te pedir um layout assim mais futurista, mais tecnológico, você pode aplicar esse efeito de CSS, né, do Clip Path no seu projeto. Então é isso, pessoal. Eu vou chegando ao final desse vídeo, né? Eu espero que esse tutorial te ajude aí a ter mais criatividade, usando essas ferramentas aí para você poder criar projetos que vão além aí das expectativas de cada um dos seus clientes, né? Esse tipo de ferramenta, né? Esse recurso, como eu disse, vai ajudar a deixar o seu layout muito mais criativo e tecnológico. E quando você for criar algum material assim, você vai poder, né, explorar todos esses recursos e criar algo realmente personalizado e fora aí do comum, né? Bem criativo. E se você chegou até aqui, eu já peço para deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando que os arquivos desse tutorial eu vou deixar lá no meu canal do Telegram. Então entra lá para você poder baixar e receber aí os alertas, né, dos novos vídeos e as novidades que vai saindo aqui no canal. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!